Ô, gente, Daniel Silveira versus o perverso ditador Alexandre de Moraes. Eu tanto me alegrei na quinta-feira, lá estava, orando com ele quando o PGR pediu que ele fosse liberado. Orei com ele para que ele passasse o Natal em casa. Ele estava com a mão na cabeça dizendo: eu não vou passar o Natal em casa. Vai! A graça, em determinados momentos, é maior do que a lei. E é mesmo. Mas a lei é o Senhor. A graça é maior do que você, Alexandre de Moraes. Eu espero que você respire, pense e repense. Você tem filhos pequenos. Eu quero ver a manifestação do Senado. Eu mandei tudo para o senhor Rodrigo Pacheco. Meus amigos, qualquer pessoa de bem se indigna com as injustiças. No entanto, vivemos tempos estranhos no Brasil, onde muitos têm se calado e fechado os olhos diante das arbitrariedades cometidas pelo STF. Felizmente, o jornalista Alexandre Garcia tem sido uma voz ativa, reagindo e denunciando cada afronta à Constituição perpetrada pelo Supremo. Mais uma vez, ele se posicionou de forma contundente sobre a nova prisão de Daniel Silveira, destacando o maior crime cometido por Alexandre de Moraes nesse episódio. Além disso, o senador Magno Malta apresentou provas incontestáveis que demonstram que Daniel Silveira foi novamente injustiçado. Convido você a assistir ao vídeo completo. É de extrema importância para fortalecer nossa luta pela retomada da verdadeira justiça no Brasil. Não fique de fora dessa mobilização. Olá, minha amiga, meu amigo. Feliz Natal. Não esqueça de se inscrever. Vamos estar juntos também. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Prenderam de novo o Daniel Silveira. Ele está condenado a quase 9 anos por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi crime de palavra. Portanto, crimes políticos, digamos. Agora eu pergunto, qual é o maior crime contra o Estado Democrático de Direito que não seja o descumprimento da lei maior, da Constituição? Esse é um crime grave. Tanto que crimes contra o Estado Democrático de Direito foram equiparados no decreto de Lula do indulto de Natal, pelo artigo 1º, aos crimes hediondos. Acho que é um crime hediondo não respeitar a Constituição, sem dúvida. Que garante a liberdade de expressão, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Afinal, fica o registro também da ignomínia da Câmara dos Deputados de aceitar isso em relação a Daniel Silveira. E por que ele foi preso? Ele foi solto, já tinha cumprido legalmente a parte da pena em que ele poderia ter liberdade condicional. Ele teve uma crise renal e procurou o hospital. Ele devia estar em casa desde 10 da noite, mas ele foi para o hospital. E aí saiu do hospital quase 1 da manhã, chegou em casa 1 hora depois, algo assim. No dia 22, foi preso hoje de manhã. Parece uma vontade de não permitir que ele festeje o nascimento de Cristo, que é sinônimo de paz, com a família. Com a família que é a força de uma nação. O artigo, acho que o 17 do Código Penal diz que só é crime quando a pessoa tem meios para concluir o crime, para realizar o crime. A dona Débora, que tem 2 meninos em casa, desesperados com a ausência da mãe, não tinha meios além de um batom. E está lá pagando também, longe dos filhos. A gente nunca esquece que a mulher do Sérgio Cabral tinha 2 filhos com mais idade, já saindo da adolescência, e ela foi para casa por causa dos filhos. São as diferenças que todo mundo nota. Ô, gente, Daniel Silveira versus o perverso ditador Alexandre de Moraes. Eu tanto me alegrei na quinta-feira, lá estava, orando com ele quando o PGR pediu que ele fosse liberado. Orei com ele
para que ele passasse o Natal em casa. Ele estava com a mão na cabeça dizendo: eu não vou passar o Natal em casa, vai. E na sexta-feira ele foi solto. Eu estava lá no Rio de Janeiro, junto com o senador Eduardo Girão. Desde 29/7, está aí o documento. O advogado dele, doutor Paulo, comunicou ao ministro que ele estava com a crise renal, precisava de um nefrologista, estava urinando sangue. Ele não tomou nem conhecimento. Desde 29/7, ele já estava urinando sangue. Está aí a documentação. Pois bem, ele foi atendido em Bangu mesmo, na penitenciária. Bem, progressão de regime, como se ele tivesse cometido qualquer um outro crime. E ele só era um parlamentar que foi preso, perdeu o seu mandato, recebeu a graça do presidente Jair Bolsonaro e eles desrespeitaram. O que vale é a graça que o Temer deu, que o Lula deu, deram para bandidos. Tipo César e Batiste, aquele que era cliente, um homem gente boa que vocês foram convencidos por um então advogado e agora presidente da Suprema Corte. Eu hoje pela manhã liguei para o presidente Pacheco, não me atendeu. Eu gravei um áudio para ele, descrevendo toda a verdade e toda a documentação. Também não tive resposta, porque ele é o presidente do único poder que poderia acabar com o ativismo judicial e esse ativismo de Alexandre de Moraes. Mas a omissão dele nunca lhe permitiu, muito pelo contrário. Essa omissão permissiva fez com que eles crescessem muito mais, esse monstro que hoje a gente não sabe como debelar. Pois bem, senhores, senhor Alexandre de Moraes, presidente do Senado, senhores senadores e senhores deputados que votaram pela prisão dele. No sábado, ele foi para o Hospital Santa Teresa, o hospital está lá, no mesmo lugar, em Petrópolis, senhor. Ministro perverso. Ele foi internado, fez exame de sangue, urina, lá está a ficha, e fez uma tomografia que vai sair em 15 dias. Ele comunicou ao advogado, é urgência, ou o senhor não sabe o que é urgência. Alguém com uma pedra no rim, com um cálculo, e quem sabe se movimentou por conta do emocional dele. Ele foi, só sabe quem já teve dor de um cálculo renal. E ele foi. E no dia seguinte o advogado comunicou para dentro dos autos e comunicou ao CEAP, a doutora Maria Rosa, secretária, sobre a situação do Daniel na manhã do domingo. Senhor ministro perverso. Pois bem, o que a tornozeleira eletrônica registra que já está com o senhor? E ele pediu para o CEAP, ela disse: não, já mandei para o Supremo. O senhor vai ter que requerer no Supremo com o ministro Alexandre de Moraes. Não dá para alterar. Não vai mandar os seus apaniguados fazer como você fez com os peritos lá. Arruma uma história. Não. A tornozeleira disse que ele saiu de casa para o hospital, do hospital para casa. Assim, uma hora para lá, outra hora para cá, para quem está doente. A Bíblia diz que... Aliás, eu aprendi com minha mãe que a graça, em determinados momentos, é maior do que a lei. E é mesmo. Mas a lei é o senhor. A graça é maior do que você, Alexandre de Moraes. Eu espero que você respire, pense e repense. Você tem filhos pequenos. Eu quero ver a manifestação do Senado. Eu mandei tudo para o senhor Rodrigo Pacheco. Hoje, toda a documentação é o Senado que tem que tomar providência. Os senhores senadores, onde estão? Que fazem parte desse governo, mas não são de esquerda. É preciso que haja uma manifestação e uma reflexão que nós não podemos eleger ninguém que não tenha coragem de enfrentar esse ativismo judicial. Eu espero que quem já colocou o nome, o senador Girão, que é um guerreiro, o senador Marcos Pontes também. E se eles não quiserem, eu vou colocar o meu nome para fazer valer o respeito à Constituição. Tudo que você fez com Daniel Silveira, essas 2 medidas draconianas, não estão na lei, não estão no ordenamento jurídico. Aliás, é coisa que você não respeita. Os seus livros já foram para a cucuia. Por que você não vai a PUC dizer tudo que eu escrevi era mentira sobre ordenamento jurídico, senhor Alexandre de Moraes? Daniel, força. Força, nós estamos orando. Deus é Deus o tempo inteiro. Paola, força. Senhor, misericórdia com essas crianças. Aqui vai a minha revolta em nome do povo brasileiro, minha indignação. Eu que tive uma perspectiva de alegria. Daniel dentro de casa, no Natal. Daniel vai passar no presídio, numa cela fria,
enquanto o senhor certamente estará nababescamente com esse cooperativa que comanda esse país, comendo caviar e tomando uísque, tomando champanhe. E, infelizmente, os presidentes de poderes que tinham que se dar o respeito, sabe? Para mandar a Constituição, vocês se abraçam e missão dada, missão cumprida. É revoltante. Está nos autos. Se você quiser ler os autos ou mandar sua assessoria ler os autos, tudo está corretamente nos autos. Daniel precisa de um nefrologista. Está urinando sangue. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Eu oro por você. O Brasil deve orar por você, mas não posso. Os seus atos são infames. Infames. O senhor é uma figura nociva à sociedade brasileira e à liberdade. É preciso que haja uma reação de todos nós. Desejo a todo o Brasil um Feliz Natal. E que na ceia, na reunião da família, que todos orem por Daniel Silveira. Porque hoje é com ele, amanhã será com você e comigo, principalmente. Eu sei, mas eu estou preparado. Que Deus tenha misericórdia de você, Alexandre de Moraes.